Sejam todos bem-vindos, né? Estamos iniciando essas nossas aulas, né, do curso online de Teologia Católica. Essa disciplina é a disciplina de Introdução à Teologia. Então, vou partilhar um pouco de como foi a minha experiência com a teologia ao longo desses anos e partilhar também um pouco com vocês sobre a visão geral que nós temos da teologia. De que maneira ela pode ser vista e comparada com outras ciências, qual de fato é o lugar que ela tem nesse mundo. Não podemos nos enganar que o simples fato de ter um espaço, um local de trabalho para a teologia, ou seja, de vermos sendo útil, né, esse nosso exercício e os nossos estudos teológicos, significa que ela seja aceita de uma boa maneira por todas as pessoas. Bom, meu nome é Jeová, eu sou estudante de teologia, né, ainda estudante, formei-me em teologia no ano de 2018 e no ano seguinte tive a oportunidade de começar a fazer o mestrado na área de teologia sistemática. Formei-me na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília e o mestrado que eu estou fazendo é pela Faculdade dos Jesuítas, em Belo Horizonte. Bom, essa história da teologia começa no ano de 2012 na minha vida por conta de uma situação bem específica que acabou acontecendo. Eu, na época, era catequista, né, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Taguatinga, em Brasília, onde eu moro. E diante de uma certa situação que aconteceu com outros catequistas, eu me senti muito humilhado, né? E essa humilhação, de certa forma, se deu porque eu não consegui dar respostas nenhuma para aqueles catequistas que fizeram algumas coisas aí. E eu lembro que, incomodado com isso, né, meu temperamento colérico também não ajuda nesse sentido, muito vaidoso, eu falei, nunca mais vou passar por uma situação semelhante a essa, né, de não ter respostas para algumas situações. Então, comecei a fazer teologia, né, com essa intenção que Deus, com o passar do tempo, foi purificando, né? Então, entrei no curso de teologia com o desejo de conhecer sobre tudo, dar resposta sobre tudo, né? Não passar mais por aquela situação de humilhação que eu passei. E com o passar do tempo, Deus foi mostrando para mim a beleza da teologia, né? Antes de mais nada, ela serviu para que me ajudasse a ter uma compreensão mais correta e perfeita de Deus. E essa compreensão me ajuda na vida de oração, me ajuda na convivência, me ajuda, né, no sentido de olhar quais são exatamente as fraquezas que eu tenho e o que eu preciso fazer para conseguir vencê-las. De ter noção de onde eu posso chegar, né, então acredito piamente que posso, né, assim como muitos santos da igreja, ainda em vida, estar numa das mais altas moradas depende simplesmente da minha condição. E poderia também acreditar que Deus concede a cada um graças diferentes, então nem todos seremos santos da mesma forma. São compreensões teológicas que, né, nós vamos ver ao longo desse curso que algumas delas têm ali a régua do magistério, né, dizendo até onde nós podemos elaborar o nosso pensamento e até onde tem um limite. E existem opiniões teológicas abertas, né, que nos permitem ir além, confiar mais em alguma coisa, em outra. De qualquer maneira, todas elas querem dizer, né, uma só verdade sobre esse mesmo Deus. Enfim, né, então a teologia entra na minha vida dessa maneira. Fui começando meus estudos no ano de 2013 na Faculdade de Teologia. Tive que trancar durante alguns anos por conta de algumas dificuldades pessoais. Graças a Deus tive a oportunidade de retomar. E no meio do curso, né, quando eu comecei a ver que aquilo poderia vir a tornar-se uma profissão na minha vida, comecei a estudar, né, de maneira mais firme, né, consegui boas notas para que no término da graduação eu tivesse uma média bem elevada, o que me permitiria inclusive concorrer, né, a bolsas ou, enfim, participar de processos seletivos numa pós-graduação. Muito bem. Eu me recordo de um vídeo que saiu no ano passado, mais ou menos, de uma faculdade de teologia, e eles colocavam assim, né, qual a importância da teologia, por que eu estudo teologia? E era uma coisa profundamente emocional, né? Vinham umas pessoas que falavam,
nossa, não sei nem dizer o que é a teologia para mim. Aí cortava o vídeo, entrava outra pessoa e a pessoa falava, nossa, a teologia, ela mudou a minha vida. E dava um corte na imagem e passava para outra pessoa. Então, assim, uma série de frases soltas, né, que não conseguiam aprofundar exatamente o que seria a teologia. E eu lembro que na época eu achei aquilo extremamente engraçado, porque eu falei, isso aqui é uma antipropaganda para a faculdade, né, que queira ter a teologia como ensino. Porque dá a sensação de que as pessoas não sabem o que estão fazendo, sabe? Não sabem qual é a importância daquilo. Claro, as pessoas que estavam nesse vídeo, jovens, né, algumas pessoas bem mais jovens assim, então entendo que talvez seja um curso de teologia que estava lançando, então pegaram alguns alunos no início do curso e realmente no início do curso a gente não sabe responder com muita precisão o que seja a teologia. Mas, né, tentando já dar algumas respostas para vocês, gostaria de trazer a imagem, uma pequena história que o cardeal Ratzinger escreveu numa obra chamada Introdução ao Cristianismo. É uma obra do ano de 1968, né? É um dos principais compilados de teologia realizados pelo Ratzinger. E logo no início do livro ele traz uma imagem interessante, ele diz assim: existia numa cidade pequena um circo que foi montado. Certa noite, esse circo começou a pegar fogo, ele estava um pouco distante da cidade e quem estava mais próximo ali de pedir ajuda era um palhaço. Esse palhaço sai correndo do circo, vai para o meio da cidade e ali ele começa a gritar pedindo ajuda. Socorro, o circo está pegando fogo. E as pessoas olham para aquele palhaço e pela própria figura do palhaço enxergam nele uma encenação, né? Então começam a rir da encenação. E quanto mais o palhaço se esforçava para ser convincente de que o circo estava pegando fogo, quanto mais ele queria dizer para os outros assim, me ajudem, mais as pessoas riam dele, né? Porque era um esforço que na verdade acentuava o caráter dele de ser palhaço propriamente. E por fim, o circo pega fogo totalmente, o fogo também chega nessa cidade. Então é interessante essa visão, porque ele usa para poder fazer uma analogia com nós cristãos hoje falando da nossa fé. E entra também aqui o teólogo, né? O teólogo hoje falando da fé, a depender do espaço, do contexto no qual ele se encontra, vai ser muitas vezes motivo de chacota. É uma experiência particular que eu tenho, eu também tenho uma formação em computação e trabalho como analista de sistemas. E é engraçado que no meio assim dos colegas, muitas vezes eu falo assim, eu preciso né, desse final de semana aqui para colocar algumas coisas do mestrado em dia. O pessoal abre o olho assim, pô, bacana, que legal, você faz mestrado, em que área? Aí eu falo, na área de teologia. Aí a pessoa já definha, diminui aquele semblante alegre, aí faz aquela pergunta, teologia? Né? Então, muitas vezes a teologia ela vai entrar dentro de um nicho de entendimento que nós chamamos de uma ciência da inutilidade. E eu explico para vocês o que isso significa. Certa vez, apresentando um trabalho na Semana Teológica lá na Faculdade de Teologia, eu tive a oportunidade de falar da relação entre teologia e filosofia no pensamento de Ratzinger. E fui acompanhado por um querido professor, o padre Lázaro Daniel, e chegava um momento da discussão que a gente tratava exatamente sobre isso. A filosofia e a teologia, elas precisam trabalhar diante de uma coisa que seja inútil. E a gente explicava o que a gente queria dizer com isso. No mundo de hoje, né, mais contemporaneamente, a gente sabe quão preocupante é a questão do utilitarismo. Só fazemos aquilo que seja útil, só fazemos aquilo que dê resultado, só fazemos aquilo que tenha uma remuneração financeira atrelada, e isso acaba alimentando em nós uma cultura do utilitarismo. Então vejam bem, ser útil é uma coisa boa, mas o utilitarismo é uma tendência a tornar tudo com o seu significado, com o seu valor, desde que tenha uma utilidade. Se aquela coisa não me tem uma utilidade prática, eu a desprezo. E muitas vezes a filosofia e a teologia ela vem tratar daquelas coisas que não têm uma utilidade prática para essa visão mundana.
Então, nesse sentido, a gente dizia que é necessário realizar uma filosofia inútil, ou é necessário realizar uma teologia inútil, ou seja, dar razão para coisas que normalmente o mundo não dá. E daí a gente entra em algumas grandes diferenças já entre as várias teologias que nós temos. É muito comum dentre os professores aqui no Brasil e de modo geral na América Latina criarem uma diferença entre o que nós chamamos de uma teologia europeia e uma teologia latino-americana. Dentro da teologia latino-americana, nós temos, por exemplo, dois grandes representantes, a teologia do povo e, propriamente, a teologia da libertação. E dentro da teologia europeia, nós temos uma gama muito maior de teologia, é uma teologia mais antiga. Alguns professores mostram que existe diferença entre essas duas teologias, dizendo o seguinte: a teologia europeia busca dar respostas mais existenciais, problemas existenciais do homem, problemas ontológicos, metafísicos, enquanto a teologia latino-americana busca dar uma resposta muito mais prática e vivencial da vida do homem. Então, sem querer entrar no mérito de qual das duas está correta, ou ainda se a opinião desse professor, de alguns professores, está correta, mostro para vocês momentos distintos em que a teologia tange. Então ela deve tocar nas questões práticas da vida, as questões palpáveis, o nosso trabalho, a nossa maneira de se remunerar, a nossa maneira de nos relacionar, de construir um empreendimento no nosso trabalho, enfim. Essas situações úteis a teologia precisa tocar, e talvez nessas questões menos compreendidas pelo mundo moderno, pelo mundo contemporâneo, questões existenciais, metafísicas, ontológicas, a teologia também precisa tocar. Então, aqui para vocês terem um pouco de noção dos caminhos em que a teologia pode percorrer. Muito bem. Eu separei para vocês alguns textos aqui para que a gente comece a iniciar essa nossa reflexão. Afinal de contas, por que alguém estudaria teologia? Qual é a grande finalidade da teologia? Que benefícios ela pode trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia? Será que lendo alguma obra teológica, absorvendo o que um certo doutor da igreja disse, um padre da igreja ou um teólogo contemporâneo, será que no dia seguinte eu já consigo tornar aquele ensinamento em uma coisa prática para a minha vida? É uma pergunta justa, ainda mais sabendo que o nosso tempo é um tempo limitado. Nenhum homem vai negar a realidade da morte. E sabendo que temos um fim, temos que aproveitar muito bem o nosso tempo. Então, por que motivo gastaríamos tempo para tentar entender, ou melhor, para tentar estudar a teologia? Um documento muito importante dentro do Concílio Vaticano II é uma constituição dogmática chamada Gaudium et Spes. Ela, no número 22, destaca uma realidade que nos mostra como a compreensão de Deus nos ajuda a compreender o homem. Então veja que interessante, ela nos diz o seguinte, na número 22. Cristo, o homem novo. Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura daquele futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Então veja que interessante, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Então, um dos elementos centrais da teologia é a compreensão da encarnação, o mistério que Deus assume na totalidade a natureza humana. Essa atitude de assumir a natureza humana também nos dá compreensões de que o próprio Deus há de ser um exemplo para o próprio homem.
Então, uma vez que Deus assume a natureza humana, podemos, compreendendo a Deus, na pessoa do Cristo, no Filho, melhor quem nós somos. E é exatamente o que nos diz, né, em um pequeno trecho, a Gaudium et Spes número 22. Cristo revela ao homem quem é o próprio homem. Afinal de contas, por que é que temos ao nosso redor tantas dificuldades para viver a própria vida? Independente da maneira como nós vamos categorizar as situações, se são dificuldades maiores ou menores, ou se é simplesmente a vida acontecendo, a gente precisa compreender por que é que aquelas coisas acontecem daquela maneira. A compreensão do homem decaído por conta do pecado nos ajuda a dar respostas de maneira bem concreta no que diz respeito à sua antropologia. Enfim, né? Então essas questões levantadas nos ajudam a entender um pouco, né, de todo esse leque de possibilidades que nós podemos trabalhar na teologia. Então conto com a ajuda de vocês na divulgação desse curso. A nossa ideia é poder passar por todas as disciplinas da teologia e trazer um conhecimento mesmo profundo para vocês, né, de uma maneira mais simples. É possível sim ser simples sem deixar de ser profundo, né? Então que a gente possa conseguir transmitir isso para vocês. Então divulguem para outras pessoas, anunciem o curso, as inscrições vão ficar abertas e gratuitas durante certo período. E qualquer dúvida que tiver, né, pode usar aqui a própria plataforma, enviar um contato para o professor diretamente, enfim, que dê início aos nossos trabalhos de estudo. Muito obrigado.